Exatamente. Tá gravando, então. Deixa eu dar um guide aqui. Então, por que que... Uai, e agora? Como que tira isso aqui? Beleza. Então, por que a gente moderniza o legado? Porque a gente vai trazer mais produtividade, vai reduzir risco e vai trazer um pouco de economia, o que pode gerar inovação. Mas o mais importante, principalmente para vocês, eu aposto que não é esse discurso todo que beira o comercial, né? Eu estou tentando trazer o valor de negócio, mas é um discurso que beira o comercial. Acho que o mais importante aqui é como que se faz isso. Eu vou explicar um pouquinho, ou eu já até expliquei mais ou menos a nossa metodologia, mas eu quero mostrar os entregáveis. Isso daqui, por exemplo, é o que eu falei da matriz Gartner. Então, vocês podem perceber que aqui está o impacto de negócio e a saúde da aplicação. Depois eu vou mandar para vocês, eu mando para o Herbert, uma planilha que ajuda a mapear isso daqui. Não é tão difícil, não é a maior planilha, porque se a gente vai fazer um trabalho bem adequado, vai gastar bastante tempo, tem que falar com bastante pessoas, mas é uma que dá uma visão rápida. Então, responde lá umas 10, 15 perguntas para aplicação dessa visão. Então, aqui, ó, se o impacto é alto e a aplicação tem uma saúde baixa, é transformação, modernização. Se não tem impacto nenhum e a saúde da aplicação é ruim, a pergunta é por que continuar com ela? Tem um cliente que ele tinha essa aplicação que ele usava ela como um ERP. E, basicamente, nesse caso desse cliente, não fazia sentido continuar porque ele estava movendo para a nuvem. É muito difícil operar, por exemplo, o Delphi na nuvem. Ele estava descontinuando os data centers dele. Era a estratégia da empresa. Não tinha o que fazer. Aí falou, não, vamos reconstruir. Você reconstruir um ERP, pessoal, é tempo, é esforço, é recurso financeiro. Qual a melhor estratégia? Compra de mercado. Você vai ter SAP, vai ter TOTS, você vai ter um montão de aplicações. E personaliza para a empresa. Mas não investe onde você não vai ter retorno. Basicamente, isso foi o nosso recado. Foi até um feedback legal que ele falou para a gente, pô, vocês estão querendo não ganhar dinheiro com a gente? Não, não é isso, a gente quer agregar valor. Agora, se a condição técnica é alta e o impacto baixo, tolera. E se o impacto é alto, otimiza. Aqui é do cast, mas o Rafael, que é nosso arquiteto, vai explicar em 2 segundinhos sobre o cast. E aí, a partir do momento que você fez a matriz time e você entendeu a condição técnica da aplicação, o que é importante antes de definir as estratégias? É a análise de gap. Então, qual que é a situação atual da aplicação, baseado no El Architected Framework, que a AWS tem e colocou um sexto pilar de sustentabilidade para ferrar com a nossa metodologia. Obrigado. Já está na ferramenta. Já está na ferramenta. Mas, basicamente, onde que a aplicação está e onde a aplicação deve estar. Nesse caso, olha só, era um cliente que tinha uma aplicação monolítica e que ele, basicamente, ele vendia essa aplicação como um produto para o cliente deles e para cada cliente ele criava um ambiente e uma aplicação à parte. Isso quer dizer o quê? Para cada cliente, ele duplicava a infraestrutura necessária para suportar, ou seja, a estratégia de custo dele era extremamente ineficiente. Você não reaproveitava serviços. E você deixava ligado lá todos os componentes para todos os clientes 24/7. Ou seja, a gente não está sendo nem sustentável aqui, né? Não faz sentido. Então, uma vez que você entende os caminhos possíveis das aplicações e faz análise de gap, aí fica fácil desenhar a arquitetura que suportaria. O mesmo cliente, olha só, quebrado em ambientes diferentes, em microserviços, utilizando inclusive componentes Cloud Native. O arquiteto já quer olhar o componente, discutir, impressionante. Estratégia de dados e até mesmo monitoramento contínuo. Esse cliente era assim, ó, para cada cliente dele, ele tinha um ambiente e não tinha monitoramento. Quebrou a aplicação, o que ele fazia? Primeiro passo, help desk, principalmente quando é da Índia. Reinicia o computador para ver se volta ao normal. Se não voltar, aí a gente vê o que faz. Era isso. Era a estratégia dele. Então, imagina como que era. E com isso, sim, se desenha o caso de negócio. O que se avalia no caso de negócio? Quantos tickets eu tenho, qual o custo dessa aplicação se ela para, qual o esforço de modernização, qual o custo da infraestrutura de licenciamento contra o que seria ela modernizada. E aí você tem o caso de negócio.
Antes de terminar e passar para a AWS, Rafael, se quiser vir aqui explicar um pouquinho aqui do Cache Highlight. O que eu não falei para vocês é que, assim, antes de fazer aquele análise de gap, a gente analisa o código das aplicações, porque a gente tem noção do débito técnico, certo? E o que a gente vai ver agora é como o resultado de uma análise de código, através de uma ferramenta que se chama Cache Highlight. Colocar em modo de apresentação aqui. Eu acho que tem. E ali? Viu? O chocolatinho na hora, né? Viu? Aqui. Acho que tá sem bola. Mas a gente fala pra ele que a gente é branco. O Marcelo também já passou. E aí, antes de falar da ferramenta, eu queria fazer uma pergunta para vocês. Como que hoje vocês definem se uma aplicação é boa? Boa o quê? Tecnicamente? Podem me devolver a pergunta, eu quero ouvir Se vocês. funcionar, já é bom. Se funcionar, já é um motivo. O que mais? Tá fazendo o que ele quer, entregando o valor para ele, tá ganhando. É bom para ele. Se ele faz, como que é? Se ele faz o que ele precisa, se ele tem retorno com valor do que Resolve o vai problema perder, dele. resolve o problema dele. Boa. Tem que custar pouco, hein? Um argumento bom também. Custar pouco, um outro argumento. O que mais? Facilidade de mudança. Facilidade de mudança. Legal. Porque senão você não consegue melhorar a aplicação, né? O que mais? Então, na verdade, assim, complementando a apresentação do Cleiton, que foi muito boa, a gente tem que encontrar um equilíbrio, na verdade, entre o quanto que aquela aplicação custa para a empresa, quanto que ela entrega de valor de negócio. E a ferramenta Cache Highlight, ela nos ajuda bastante nessa análise, porque basicamente ela vai avaliar 4 pilares aqui da qualidade dessa aplicação. Então, a saúde da aplicação, a saúde do software, nesse quesito, ela vai entrar realmente ali no detalhe do código-fonte da aplicação. E como que você fala se um código-fonte ele é bom ou não? Então, existe uma associação chamada WASP, alguns de vocês devem conhecer, e essa associação, eles passaram anos compilando o que seriam boas práticas de software. Para cada uma das linguagens. Então, desde do ASP até o Delphi, até JS, .NET, Java. Então, eles compilaram o que seriam boas práticas de escrita para cada uma dessas aplicações, fizeram um grande banco de dados e ainda incrementaram isso com ferramentas que você pode usar para analisar a qualidade do seu código. Uma delas é o Roslyn, que o pessoal usa bastante em .NET. Mas tem muitas dessas ferramentas pequenas. Então, o Cache, ele pega todas essas ferramentas, todas as regras dela e coloca num lugar só, centralizado. E ele analisa aqui resiliência e agilidade do código-fonte. Ele vai te dizer no detalhe ali, se o seu código-fonte está com uma má prática, por exemplo. Você declarou variável 2 vezes, você está cheio de variável não usada. Ele vai chegar nesse nível de detalhe. Se ele está preparado para a nuvem, é outro pilar que a ferramenta vai avaliar. Então, dentro daquela qualidade de código, o quão preparado esse código está para a nuvem? Há alguns códigos que estão feitos ali de uma forma tão antiga quanto o Delphi, por exemplo, e no monolito ali que você não tem nem como descompilar para a nuvem, né? Mas tem ferramentas que são monolíticas, só que ela permite que você separe em módulos, em domínios, elas estão com código bem feito, elas permitem que você consiga mover isso para a nuvem. Então, ele vai te dar uma pontuação em cada um desses pilares. Ele vai te dizer se essa aplicação ela está 50%, 60% ou 70% pronta para ir para a nuvem. Ela também vai olhar vulnerabilidades gerais. Também o WASP entra aqui. Então, milhares de vulnerabilidades assim compiladas num grande banco de dados por muitos anos estão nessa ferramenta. Ele vai olhar ali
todas as vulnerabilidades conhecidas de .NET, de Java, de Angular, de vocês imaginarem. São muitas as linguagens que a ferramenta aceita, né? E quais que são os riscos dessas vulnerabilidades? Então ele vai te dizer, olha, o risco dessa vulnerabilidade é média. Seria bom você consertar, mas se você deixar aqui, o seu risco não é tão grande. Tem algumas vulnerabilidades que são, principalmente JS, acontece muito isso em JavaScript, são de nível low. Elas existem, mas para alguém explorar é muito difícil. Pode perguntar. Sobre essa parte de vulnerabilidades, a gente está também num projeto de monitoramento da parte de SOC mesmo, né? E se pudesse explanar um pouco mais das ferramentas depois, mais na frente, no final. A gente está tentando centralizar, tipo o CloudWatch, CloudTrail, tal, mas a gente está tendo uma dificuldade em centralizar isso numa conta de monitoramento do time de SOC, sabe? Legal. Elas individualmente Funcionam bem. mas centralizando isso aí com essa realidade com várias ferramentas, né, tipo S3, LAN, banco de dados, enfim, todas as aplicações para centralizar essa visualização. Né? É porque é o contexto de uma conta master e muitas subcontas. Então a ideia é levar tudo para uma conta só. Entendi. Vocês já testaram o Security Hub? Tá no escopo. Pelo que você está falando, o Security Hub ele atende essa boa parte disso que você está precisando. Porque aí no caso não é vulnerabilidade de nível de código-fonte, você está precisando analisar vulnerabilidades da sua nuvem, da sua rede, dos seus firewalls. Aí é governança, né? A nível de código também, que a gente tem uma vertical dentro do departamento de segurança que está cuidando dessa parte aí de nível de código também. Legal. O cache para essa parte de código, ele ajuda muito. Ele vai compilar realmente todas as vulnerabilidades conhecidas daquela linguagem, vai bater no seu código-fonte e falar se você tem ou não. Não sei se você está falando disso, mas a integração com o Qualys também. Mas o Qualys não faz análise de código, né? Só de outros tipos de vulnerabilidade, né? O Qualys eu não conheço, não uso essa ferramenta. Mas nós temos algumas ferramentas de monitoramento de nuvem que talvez seja interessante no seu caso. Ele bate na sua conta da AWS, ele vai te dizer, olha, você está com esses firewalls abertos, aqui você tem portas que estão expostas para o mundo exterior, você tem o S3 que está público ou não, esse tipo de análise nós temos ferramentas que fazem também. O cache ele é mais para olhar a aplicação e te dizer quão boa ela está, olhando vários pilares. Para você falar se uma aplicação é boa ou não, você tem que comparar ela com alguns elementos. Você tem que ter pilares para isso, né? E uma das coisas interessantes que essa ferramenta olha também é a famosa LGPD, né, que deixou todo mundo doido aí nos últimos 2 anos. E essa ferramenta ela vai te ajudar com isso também. Então, se ela percebe, por exemplo, que você está passando CPF sem criptografia no código, ela vai te alertar. No nível de vulnerabilidades, ela te dá um relatório também daquilo que é crítico, daquilo que você tem que corrigir e daquilo que você consegue manter como débito técnico. Ela separa como débito técnico, mas que não seriam nada tão urgente no momento, né? Então, essa ferramenta ela te dá sempre por pontuações, sempre de 0 a 100. Então, ela vai te falar qual é a resiliência do seu código, qual é a agilidade do seu código, seja, é um código amarrado, é um código espaguete, como a gente fala, né? Ou é um código fluido, é um código limpo, é um código que não tem variável sem usar, é um código que os métodos estão sendo chamados da maneira certa, ele olha tudo isso. Essa em comparação com o SonarQube, são semelhantes. São semelhantes. O SonarQube faz essa parte também de análise de código-fonte, inclusive em tempo de desenvolvimento. Você consegue rodar o SonarQube ali enquanto você desenvolve. No Visual Studio você já chama ele já olha seu código. Mas aqui eu diria que ele centralizou muito mais vulnerabilidades e um banco de dados de informações maior para fazer essa comparação para você. É mais completo. Então, Cloud Read, o quanto que essa aplicação está pronta para a nuvem. Então, ele te dá essa pontuação também, olhando justamente o quanto que é possível desacoplar em serviços, em microserviços ou em domínios essa aplicação. Quanto mais amarrada, mais antiga,
ela for, menos pontos aqui, né? Se você usa muito código-fonte livre, e aqui entra também o que a gente usa muito, que é o Bootstrap e o jQuery, por exemplo. Essas ferramentas são muito cheias de vulnerabilidades, muito. Se você não está sempre atualizando, você fica exposto. E as pessoas usam mesmo, os hackers do mal aí, eles usam mesmo essas vulnerabilidades. E são de código-fonte livre, todo mundo usa. Então ele vai bater nesses frameworks e vai falar, olha, você está com a última versão do jQuery atualizada ou não? Então, você pode usar, beleza, é bom, mas atualiza, por favor. Então ele vai te dar esses alertas também. Aqui também ele te dá pontuações por componentes, tá? Então, o que é um componente? Cada JS é um componente, cada tela é um componente, cada elemento do seu código é um componente, tá? E ele vai falar quais que estão em risco alto, quais que estão médio, quais que estão low. É bem interessante. Aqui, a parte de vulnerabilidades que eu falei para vocês. Então, tudo que é conhecido gera um código documental, né? E esse código ele está disponível na internet, o código principal da vulnerabilidade, e ele te fala como você pode arrumar isso. Então, ele já te dá uma dica ali de como você corrige essa vulnerabilidade. Então, isso é bem interessante, principalmente essas vulnerabilidades a gente pega muito com esses frameworks prontos que eu falei, mas também com PHP, com linguagens assim, um pouco mais antigas, você tem muitas dessas vulnerabilidades conhecidas. Aqui, riscos de licença, então tudo que está infringindo as licenças GNU ou LGPD, também ele analisa. Tudo que é obsoleto, ou seja, itens ali que estão há 10 anos na internet e você está usando a sua aplicação ainda, sendo que tem versões mais novas, ele vai te fazer essa comparação e vai te dar também umas ideias, umas sugestões de como melhorar isso. Dá o link de onde o cara do Instagram, o cara tirou? No Stack Overflow não, mas cada um desses elementos aqui é um link. Isso é. Aí ele manda direto para a vulnerabilidade, onde você tem os detalhes da vulnerabilidade, você tem exemplos da vulnerabilidade e você tem como corrigir. Isso sim. Então, quais que são os steps, né? Geralmente no Cast Highlight, nós temos duas formas de trabalhar. Quando o cliente pode nos dar o código-fonte, nos dar acesso ao código-fonte, a gente mesmo pega esse código e passa na ferramenta com uma licença nossa. Mas geralmente o cliente quer fazer interno, né? Até por questões de compliance, então. Então a gente, pela Software One, tem uma licença que a gente passa para vocês a um custo reduzido, subsidiado, por assim dizer. E vocês mesmos fazem o trabalho. Mais barato que o SonarQube? É mais barato, sim. É mais barato, assim, pelo pouco que eu vi de custos dessa ferramenta, eu achei mais em conta. E você consegue, com passo a passo ali simples, escanear a sua aplicação e gerar todos esses relatórios. A aplicação é na nuvem, e ela gera uns relatórios aqui bem legal. Acho que está até aberto aqui, né? Tá. Deixa eu pegar aqui. Dá para integrar com Pipeline, Desert? Não, isso ela não permite. Aí é mais a SonarQube mesmo. Tá, vou terminar aqui. Só mostrar rapidinho então para vocês a ferramenta. Então aqui é o que eu falei, né? A saúde do software. Aqui você vai ver a parte de código-fonte mesmo. O quão saudável ele está, o quanto atual ele está, o quanto tem de vulnerabilidades. Aqui o Cloud Read, ele vai te mostrar relatórios do quão é desacoplável a sua aplicação ou não, o quanto ela pode ser transformada em domínios, ele faz essa análise. Uma coisa que eu gosto dessa ferramenta são os relatórios que ela gera. Então, por exemplo, se eu pegar uma ferramenta aqui, vamos lá, em Software Hub. Então, aqui você já tem uma visão geral de todos os softwares que já passaram nessa conta, né? E aqui você tem, por Software Resilience e por linhas de código, você tem quais que estão dentro
do esperado da indústria e quais que estão fora do esperado da indústria. Aqui a gente meio que responde aquela pergunta que eu fiz inicial: a aplicação é boa ou não? Então aqui você já tem uma ideia. Ela está dentro do que a indústria espera de qualidade de software, ela está totalmente fora. Esse daqui é um relatório geral, ele pega todos os itens, mas vamos entrar numa aplicação bem rapidinho aqui. Então, aqui eu escolhi uma aplicação qualquer aqui, é um documento DB do Java. Então, sobre Code Insights, ele vai te dar ideias do que você pode melhorar no seu código. Então, ó, o código ou script contém argumentos que potencialmente não estão sendo checados. O código não tem instruções de saída no último statement. A forma de invocar o script está errada. Então, ele te dá essas vulnerabilidades e fala, ó, isso é crítico, isso é médio, isso é low. E aí você decide o que fazer com as médias e com as low. Mas a crítica é legal você olhar. E aí você tem exatamente qual é o script, qual é o arquivo que ele encontrou essa vulnerabilidade, e se você entrar no arquivo, ele te dá qual a ideia de improvement daquela vulnerabilidade, que é aquele relatório que eu falei para você. Então, ela entra bem no detalhe mesmo do código-fonte para te dar pontuações sobre quão resiliente é a sua aplicação, se ela é ágil ou não. Ele até usa alguns termos interessantes, se ela é elegante ou não. Ele usa esse termo. E ele te dá trends, insights, te fala se ela é cloud read. Mas, no fim, só para resumir, quando nós terminamos essas pontuações, essa análise da aplicação, ela te gera lá pontuações. Nós pegamos essas pontuações, colocamos uma planilha que também tem algumas perguntas de negócio sobre aquela aplicação, e aí nós fazemos aquela matriz que o Peyton mostrou. Uma boa aplicação é aquela que entrega valor ao cliente, certo? Mas aí, isso indifere do código bom ou do código ruim. Se ela está funcionando, entregando valor, está legal para o cliente, mas não está legal para a ferramenta que analisa o código. Como você planejaria, né? Assim, entra a questão do tempo de entrega também. Como tentar equilibrar esse valor que a gente tem que gerar para o cliente com o tempo de entrega e com um código bem escrito. Porque a gente sabe que para escrever um bom código demanda um pouco mais de tempo, né? Tem que ler documentação e tal, essa coisa toda. Como vocês equilibram isso? Bem interessante sua pergunta. Bom, primeiro, às vezes a aplicação está funcionando, mas ela não tem qualidade no LGPD. Ou às vezes ela não tem qualidade com o nível, o tanto de vulnerabilidades que ela apresenta. Então, ela pode estar funcionando e o cliente satisfeito a um custo baixo. Mas se você prova para ele de que ela está com centenas de vulnerabilidades altas e que ele está correndo risco, pode ser um bom motivo. Por isso que a gente faz essa matriz. Esse é um bom motivo, talvez, para otimizá-la. Não para decomissioná-la, não para desligá-la, mas para melhorá-la. Tem cliente que só vai levar em conta isso aí a hora que bate no bolso. A hora que a água bate na... Ou quando é atacado, ou quando sofre A hora que você vai explicar isso aí, você vai dizer, não, mas eu vou gastar quanto? Você vai gastar tanto. O cara fala, mas será que vão vir meio? Mas se ela atende bem as qualidades de negócio e tem uma boa qualidade de saúde, apesar de ser antiga, ela pode cair aqui, ó, intolerante. Eu acho que a gente tem que tomar alguns cuidados com relação a isso. Porque, assim, tem pontos que você vai olhar para a aplicação e vai dizer assim, poxa, essa aplicação está custando caro. Cliente, vamos pensar numa forma de fazer essa aplicação mais otimizada e você vai economizar com isso, você vai aumentar sua disponibilidade, sua resiliência daquela aplicação, é uma forma. Agora, a gente tem que tomar alguns cuidados também com a aplicação perfeita. Não existe mundo perfeito, gente. Não é assim, eu vou falar assim, olha, vamos construir tudo
com um microserviço bonitinho, conectadinho aqui, tem aquela mensagem linda, maravilhosa. Pessoal, acho que ninguém aqui tem a intenção de convencê-los disso, tá? O ponto é, como é que a gente faz, e acho que aí entra muito na sua pergunta, como a gente faz para achar esse meio termo? E o que eu chamo de meio termo? Uma aplicação que tenha o requisito de segurança necessário para aquele negócio, porque assim, ela pode estar funcionando, mas ela está com uma exposição de segurança. Cliente, isso aqui é uma coisa crítica, porque quanto vai custar se você for atacado por essa exposição? Ela pode estar agora me atendendo bem, mas se eu sofrer um ataque ou qualquer coisa do tipo, eu vou ter um impacto na minha imagem, um impacto financeiro, eu posso ter uma série de impactos ali que são ruins. Então, poxa, cliente, vamos lá. Isso aqui é um ponto crítico, vamos olhar para isso. Existe formas de otimizar? Existe. Mas será que vale a pena eu gastar o esforço para otimizar aquela aplicação ou não? Quanto que ela vai me trazer de benefício naquilo? Dependendo do cenário, eu posso chegar à conclusão, não, essa aplicação aqui é um monolito, ele tem uma vida útil de repente, mais 2 anos, porque eu tenho outros projetos que vão, de repente, substituir aquela aplicação, e eu vou decidir conviver com ela, porque ela tem um risco mitigado, aceitável, e eu tenho uma linha do tempo com ela. Então, para que eu vou mexer nela? Não preciso mexer nessa aplicação. Então, essa avaliação de como é a tomada de decisão, quais os drivers de tomada de decisão, isso é importante. Não é que eu vou sair fazendo tudo e agora vamos lá, levanta todas as aplicações e vamos sair modernizando tudo. Gente, acho que ninguém aqui tem essa expectativa. Não é assim que a coisa funciona, né? Eu vou falar bastante disso aqui na minha parte, mas acho que já antecipando, acho que é uma coisa, uma consciência que todo mundo precisa ter. Não é isso, não é olhar para o todo e falar, não, vamos esquecer tudo que a gente já fez até agora, joga fora e vamos fazer de novo. Jamais. Isso não tem time para isso, né? Na sua apresentação, ou as demais, vocês vai chegar no ponto onde, para análise de cálculo em relação à segurança, para ver o que custa, quanto custa, né, mover monolito ou desktop, vai chegar a esse ponto? A gente vai chegar nas estratégias, né? Então, nos drivers, né? O que faz você tomar essa decisão, né? Agora, o quanto isso custa, como fazer executar isso, aí acho que é o trabalho pós que a Software One vai desenvolver com vocês, porque aí é uma coisa dedicada, né? Uma coisa, eu vou pegar a sua aplicação, o pessoal vai pegar a sua aplicação e olhar para ela, né? Porque eu posso dizer, olha, existem formas e maneiras, existe uma economia média que a gente gera, mas o que exatamente vai acontecer com a sua aplicação sem a gente olhar, acho que é leviano a gente colocar qualquer coisa assim. Não é bem nesse ponto, né? Então, eu vou fazer uma pergunta, mas antes... Diga lá. Eu não quero ser a gente causador do caos aqui, galera. Eu vou avisando, eu quero só para a gente pensar, só para ver qual a visão, então. No caso, a gente está falando de segurança, de, né, aplicações que são cabíveis de engenharia reversas, onde está no nível de cálculo, de segurança, ela tem que ser revista. Quando eu falo de engenharia reversa, aquelas que são compiladas e entregadas para o cliente lá. Quanto está a segurança desse? A ferramenta o Cast nos ajuda muito com cenários, justamente isso, pegar o código-fonte dela e passar aqui nos dá uma visão para responder essa pergunta. Às vezes a ferramenta ela está usando frameworks novos, atualizados, então tem ali baixo nível de segurança, né? Mas pode ser que, pelo menos na maior parte das situações que a gente pega, tem muita vulnerabilidade alta. E aí é que a gente entra naquele gráfico para fazer um optimize ali. Ou seja, a ferramenta é boa, é legal, ela atende negócio, ela tem um custo da hora, mas você precisa melhorar, né? Então a gente vai ali para a parte de optimize. Tá bom. Acho que o ponto é tomar decisão baseada em dados, né? Assim, o como fazer existem vários formatos de fazer, mas onde é que realmente eu preciso fazer? O quanto de valor aquilo vai me trazer? Quanto de economia aquilo vai me trazer? Quanto aquilo vai melhorar a minha imagem?
Então, tem uma série de fatores que a gente tem que avaliar para tomar essa decisão, né? E a ferramenta, ela ajuda muito a trazer esses dados, colocar o dado na mesa para dizer, olha, isso é o que a gente tem. Não, tá bom, mas eu tenho uma aplicação que tem vulnerabilidade de segurança, tá bom, mas ela é uma aplicação legada, o acesso dela é só interno, eu tenho como proteger o acesso daquela ferramenta e eu tenho um pipeline que eu vou descomissionar essa aplicação num período de, sei lá, 2 anos. Será que eu preciso mexer nessa aplicação? Ela é core para mim? Ah, não, ela não é core. Eu tenho, se ela ficar fora, qual que é o impacto dessa aplicação ficar fora? Então, tem uma série de avaliações que precisam ser feitas. Ela é um dos dados, é a ferramenta, mas a gente faz toda uma análise de negócio. Tem uma série de perguntas que nós fazemos para o cliente de cada aplicação. Tudo isso gera pontos para criar aquela matriz. Às vezes podemos chegar na conclusão que ele falou. Não vamos mexer nessa aplicação. Tem mais alguma pergunta? Pessoal, vamos tomar respirar, tomar uma água. Eu vou preparar aqui, aí a gente volta com a partida da mulher. Ou vocês querem seguir direto? Vocês mandam também. 5 minutinhos para ter uma coisa. Quer teste? Funcionamento. Só ventilação? Nada. Costa reta é energia. Costa reta é muito. Só levanta lá, pô. Tomaram essa coisa reto, né, cara? Mas se você quer aumentar, eu aceito, tá bom? Que a bateria do Mac dura bastante. Não, é que vocês estão brigando aí. Não, realmente você vai ter melhor. Depende uma pergunta de negócio para poder criar aquela matriz. O que? De GTA? GTA é leve, cara. Não precisa nem de uma máquina dessa. Pô, minha vontade de fazer rodar aqui nessa aplicação aqui. É pra ver se realmente funciona. A ferramenta é boa pra caramba, ela é bem completa. Os caras só estão vendendo. Só pra jogar fonte pro negócio. Você tem que deixar aqui pra gastar energia. Essa aqui mas tá sem bateria, né? O pessoal fala que eu leio. Não, pô, tem 2 anos não. Tem 2 anos que você não usou, não. Você não usou ele lá? Ah, tu usou deles, é. Eu lembro. Deu um probleminha, não foi na tua? O mesmo que tá agora aqui. Vai ter que ser no manual. Não, vamos aqui. Jeito antigo. Vai, o nome já sumiu, tá parado, só sobrou o vai. Aí você acha que né, aquele mais 10 do passado. Pela coração é um positivão, entendeu? No final positivo não presta não. Se bem que o Del tá pisando na bola. Eu acho. Tá cobrando muito, né? Também, eu tá falando o seguinte. Eles pegam essas máquinas feitas dos Estados Unidos, mais 3 países do Brasil, vai pra pau e eles ganhar dinheiro com aquele esquema de arrecadação, eles têm porque você paga para pela manutenção, pela garantia.
para máquina da lucro, eles limitam. Parece que funciona. Só não tem nem suficiente. Eu quase queria a máquina Fernandinha aqui pra botar essa aqui. Eu só tenho agora. Só pra trabalhar, né? Só falta. Aí eu Velho, essa máquina é boa. todos os anos mulheres têm. Assim, o que peca é a bateria, mas eu nem entendo. Mas eu achei que o G3 também. A minha esposa usa o G3 para e a bateria não vai rapidão. Só que assim, ó, vou falar uma parada. A gente que trabalha com inteligência artificial, eu compilava a parada, dava 1 hora, essa daqui dava 15 minutos. Outra coisa também. Então realmente faz a O medo diferença. dela é velho. Ela tava querendo pegar o GSX, mas, pô, a máquina que ela falava ainda é muito boa, cara. A gente não vale a pena trocar agora. O negócio é que o PC ficou muito caro, velho, depois da pandemia. Tipo, eu tenho um PC lá em casa, eu tinha comprado quando tava na pandemia, eu paguei 4 contos. Hoje o bicho vale 7. Hoje o mesmo PC, na verdade, tô quase vendendo já. E aí, pô? Eu tive que comprar para minha menina. É por isso que eu tenho uma ideia. Além do que ela já usa. É só acertar o formato externo. Tá em casa. Uai, aqui é pro play, pô. Fazer de drywall. Você é X1? X1, é só pra fazer contra a máquina. Violência, Tipo, os caras arrumam um disjuntor só pro lado. Olha a fonte aqui, ó. Gasta um pouquinho mais, velho. Como é que joga videogame? Tem Mas de uma forma que ele botou ali que deu Vocês já entenderam por que o ar-condicionado não tá funcionando? Ô, Gabriel, Bom, qualquer coisa fala Da hora, hein? Eu até passei pra ele o link, Mas ele tem um programa entregado. trial, dá pra Ah, faz, pô. É, o que eu faço é, se ele quiser, a gente pega e faz um esquema específico pra isso, entendeu? A gente fala dele. Aí, mãe, cara que eu vejo daí. Vou dar PHP. Muito perto do jogo. ia ser editor pra pegar pra ele. Essa É máquina só ia ser saber qual dele pra alvenaria. Poder sim, Marcelo pergunta. Eu consigo suportar aqui até uns 5 usuários. Quantas não? 6. Não tem dois. Achou uma calça? Para não dizer que eu não encontrei, Não tem erro. negócio nessas ferras da galera, mas eu acho que eu não tinha visto. Bora! Bora. Vamos lá. Eu queria saber um negócio diferente, eu tava vendo isso ainda. Só porque se vocês popularizassem, essa é a minha coisa que eu vejo. Pessoal, isso aqui, vocês já ouviram falar no que é um Immersion Day? Alguém já ouviu falar nesse termo? Qual que é a ideia aqui? A gente vai fazer um laboratório e obviamente que eu vou fazer uma apresentação para contextualizar um pouco. E a gente vai fazer a simulação aqui de uma modernização de uma aplicação monolita. Então, uma das formas de se fazer isso, uma das estratégias de se fazer isso é o que eu vou apresentar para vocês aqui, e a gente vai fazer isso mão na massa, conectado na console e executando esse processo. Legal? Então, o Immersion Day da AWS, para quem nunca ouviu falar, é isso. É uma experiência prática com um laboratório guiado, vai ter um passo a passo para executar esse laboratório. Então, eu nunca trabalhei com determinado serviço. Fiquem tranquilos, todo mundo vai poder fazer e seguir esse laboratório, tá bom? Ficou com uma tela perdida aqui, peraí.
Bom, pessoal, ó, da AWS estamos eu e o Gabriel aqui. A gente já se apresentou, não vou gastar mais tempo com isso. Tem todo o time da Softwareman também que vai apoiar vocês na execução do laboratório. Então, deu dúvida aqui, não entendi direito esse passo. Fiquem tranquilos, a gente vai apoiar vocês. Algumas regrinhas, alguns combinados que eu queria fazer com vocês aqui. Pessoal, não deixem de fazer as perguntas. Não se acanhem em perguntar ou questionar qualquer coisa, tá? Ninguém aqui é dono da verdade, ninguém aqui sabe tudo. Como eu disse lá no começo, toda vez que a gente executa isso aqui, a gente também aprende com vocês. Então, perguntem, participem, vamos tentar tornar esse dia o mais produtivo, dinâmico e tranquilo, tá, galera? Porque a gente vai trabalhar em ambiente de laboratório. Se der errado, não tem nada fora, a gente não vai prejudicar ninguém. Então, fiquem tranquilos que dá pra gente fazer super tranquilo, tá bom? Como é que eu dividi aqui? Eu vou fazer a parte de apresentação do contexto e das técnicas agora durante a manhã e depois, à tarde, a gente vai ficar só na mão na massa, tá bom? O pessoal tá bonzinho com vocês. Então, a gente bolou aqui um Kahoot. Alguém já participou de Kahoot? Legal. Então, quem já tá ligado que o Kahoot é o tempo, hein, galera? Não adianta chorar depois. Eu respondi certo, o fulano ganhou mais ponto que eu. Ó. É responder certo e responder rápido. E aí, ele vai fazer a pontuação. Eu não tenho interferência nenhuma na pontuação, tá, galera? Depende de vocês. E aí, o pessoal tá bonzinho, tem uma EcoDot para quem for o vencedor do Kahoot. E aí tem a regra do jogo também. Quais são as perguntas do Kahoot? Quem é que vai saber responder as perguntas? O Kahoot é uma mescla de parte do que a gente falou aqui, que eu vou falar, e da execução do laboratório. Então, se você tem a intenção de ganhar eco, faça um laboratório. Se não fizer o laboratório, vai ter várias perguntas ali que vocês vão falar, puxa, e agora? O que eu respondo aqui? Tá? Então, é importante que a gente que vocês realmente façam o laboratório. Cancelar a internet dos amiguinhos. Beleza? Até aqui? Tranquilo? Vamos fazer uma brincadeira? Vamos conhecer um pouquinho da galera que está aqui? Conseguem conectar aqui? Pode usar via celular, que é mais rápido. Todo mundo já conectou aí? Deu certo? Se você querer entrar no computador também, tranquilo, pessoal. É só digitar essa... O pessoal que está no Zoom aí tá vendo a minha tela certinho? Tá conseguindo participar também? O pessoal tá quietinho aí? Os caras podem copiar o link. Colocaram o joinha ali. Beleza. O pessoal tá tímido, pode falar também, pessoal. Será que a gente tá ouvindo eles aqui? Online, lá tá pedindo o link aí, não sei se Alguém pode colocar no chat aí, por favor? Porque eu não tô conectado no Zoom aqui. Você conectar no Zoom, hein? Beleza, pessoal? Podemos... Bom, alguém conseguiu colocar o link para eles aí? Beleza. Podemos começar? Rapidinho aqui. não entrou. Vamos. Aí, ó. Libera logo. Você não conseguiu no carro, né? Pô, não. Não sei.
Vamos ver a galera aqui, ó. É uma brincadeira, pessoal. Que eu já conheci. No final, vocês vão ver que eu quero saber só duas coisas aqui dessas perguntas. O resto é pra gente brincar. Podem responder, pessoal. Ninguém é uma resposta, viu? Não deixa de ser. Aqui está aparecendo como not found na apresentação. Você conseguiu conectar aqui no teclado? Entra aqui, aí apareceu o seu nome, né? E aí clica e aparece com... Não, mas tá, você tá em outro aqui, ó. Outra pessoa. Ó, é o João Helena 419. Conheceu com famoso. Aí. Tá. Não, pode botar você lá. Ó, o cara conheceu o Cristiano Ronaldo? Aí sim. Caramba, acabou o jogo. Eu já mandei o jogo. Caramba, aqui. Já era pra ter. Alguém conheceu o Steve Jobs ali também? Caramba. A galera tá... Caraca! Relacionado, né? Puxa vida! Costelinha, quem que é o Costelinha? Esse eu não conheço. O cachorro. Vamos lá. Qual é a sua música favorita? Vamos ver o gosto musical da galera aí. Galo. Toda vez que eu viajar, eu tô achando que... As respostas não tem pra lá. Demora um pouquinho pra aparecer. Vamos lá. Os outros não apareceu o Smart. Top 10 ali das minhas playlists. É que ele vai aparecendo meio... À medida que vai aumentando o número de respostas, Você ele não vai vai conseguir ganhar no aparecendo... Kahoot, não, mano. Não, gente, isso aqui é uma brincadeira, não é o Kahoot, não. Calma, isso aqui é só pra gente começar, é só pra relaxar. Aqui não tá valendo nada, tá? Aqui não tá... Aqui não... Saudade do que não peguei. Ah, agora foi, ó. Não vai entender nada. Ó, tem alguém que colocou Regulation ali, ó. Que isso? Ou não tem o dia ficar grandão desse jeito, mano. Quanto mais gente escrever a mesma coisa, vai ganhando. Então vou escrever colorido. Vou dar papo aí no meio. Não escuta a música. Legal, gente. Vamos lá. Agora vamos um pouquinho que importa mesmo. Essa é a pergunta mais importante, ó. Mas é... Essa é pra gente dar risada, né? Esse eu não conheço, como é que eu vou? Você tem algum talento pouco conhecido, ó, Por galera? outras Vocês trabalham pessoas. juntos aí, ó, alguma coisa que você faz que a galera não sabe. Vai. Fica com vergonha não, pessoal. Pode colocar aí. Coloquei aqui. Mesmo a mulher tá fazendo, né? Ó, o Sandy é cantor, você sabia, ó? Esse nome. Ele coloca o microfoninho O aqui assim, ó. o nome já ajuda, né? Não espera, o cara vai mais. Espera que ele entenda alguma coisa. Serve pro padrão, né? E aí, galera? Ninguém Mas sabe. todo mundo já mandou, né, cara? Eu acho que essa Como aplicação aí tá assim, dando uma ínfra mais moderna. Só tem uma refatoração. A verdade é que eu tô usando a licença fria. Vamos ir pra WS que resolve. Não tá indo mesmo? Vocês colocaram não tá indo? É sério, sim. Sim.
Será que é a minha internet que caiu aqui? Acho que eu tinha dado um submit, não foi. E deu eu mandar. Cadê o pessoal da Infra? Ixi. Deu pau aqui, ó, pra mim, ó. 404. Deu erro pra mim aqui, também. Deixa eu dar minha arte aqui, ó. Depois do lado 500. Deixa eu mandar um print aqui pro pessoal da Infra aqui, ó. Olha o chamado, vamos lá. Esse Dell tá funcionando agora. Aguardando a apresentação começar. Você tem algum talento conhecido? Ah, eu quero. Quem mexe a orelhinha, chega aí. Pedreiro é útil pra caramba. Como? Cara, não tem nada. Mexer a orelha? Quem que mexe a orelha aí? Vai, tem que aí vai ter que mexer, ó. Ô, tem mágico, ó, galera. Eu também mexo. Olhos, lavar olhos. Lavar louça. De fechar. De olhos fechados. Que isso? Pega a palavra. Sextou? Sextou com... Não, vou ter que... Ah, ele não pega o texto, é a palavra. Colocou texto e ele vai... Boa, pessoal, vamos lá. O que vocês esperam no dia de hoje? Já escrevi. Vai lá, o vai, me ajuda aí. Caiu. Voltou. Continua sem funcionar. Não tá muito legal, não. Vocês já mandaram ainda, tá bem? Uhum. Vixe, saiu aqui. Agora vai. Agora vamos para o que eu quero saber de toda essa brincadeira aqui, pessoal. Quem aqui já usou a console da AWS? Pode levantar a mão se for mais fácil. Quem nunca usou? Alguém nunca usou? Tranquilo. Vai ser a primeira experiência de vocês hoje. E fiquem tranquilos com relação a isso. Não tem dependência nenhuma. Dá para fazer o laboratório mesmo não tendo essa experiência. Alguém aqui tem certificação da AWS? Seria a próxima pergunta aqui. Essa pergunta, o Paul Everywhere aqui não está me ajudando hoje, não vou. Alguém tem certificação? Legal. Vamos lá, pessoal. Vamos começar com a parte teórica aqui da nossa apresentação. Modernizar em 2022. Faz sentido essa frase para vocês? O que é modernizar, pessoal? Vamos pensar junto aqui. Vamos pensar o cara que estava lá no ano 2000 e ele usava Java Enterprise. Esse cara era moderno? Moderno pra caramba, né? Show! Hoje, será que ele é moderno ainda? Será que existem outras formas de fazer? Com certeza existem outras formas de fazer. Qual que é o ponto aqui? A modernização, ela é um ciclo. Não é uma coisa que você faz uma vez e depois você nunca mais vai olhar para aquilo. Ela vai acontecendo. Ah, e eu preciso fazer isso de quanto em quanto tempo? Qual que é a periodicidade? Qual que é o contexto? A ideia é que no desenvolvimento daquele processo, você vai ter sempre, eu tenho novas features, eu tenho novas formas de fazer, e eu vou modernizando aquilo ao longo do tempo. Diga lá. Ligou, né? Nossa, aí dando trabalho aí, cara. Parando a aula, que isso? Caramba. Que isso? Foi mal. Vamos pensar uma startup. Vocês acham que uma startup que está começando agora e ela está lá cloud native, né? Muito comum hoje. Você pega todas essas startups novas, o cara começa já na nuvem. Ele não tem data center, né? Ele já começa na nuvem
Vocês acham que esse cara precisa modernizar ou ele já é moderno o suficiente? Em algum ponto ele vai precisar. Em algum ponto ele vai precisar. Esse é o ponto. É esse ciclo da modernização que a gente precisa... que é o que torna a coisa interessante. Por quê? Dentro desse... Para que eu consiga falar, eu estou sempre me atualizando, eu estou sempre moderno, o que eu preciso? Né? Primeiro, coletar os feedbacks. Saber do meu cliente se aquilo lá tá bom, se a experiência dele tá boa, se tá ok. Uma experiência que era ok. Pensa na nossa experiência com o smartphone, por exemplo. A nossa experiência com o smartphone há 10 anos atrás, 15 anos atrás, era uma experiência. A experiência que a gente tem hoje é completamente diferente. Então, antigamente eu precisava pensar numa aplicação mobile. Eu não precisava pensar. Hoje eu preciso pensar. Então, eu preciso coletar esses feedbacks. Através dos feedbacks, eu vou tendo ideias. Então, olha, o meu cliente está pedindo uma feature XPTO. Pô, legal, dá para fazer isso. Vamos pensar em como fazer isso? Vamos colocar isso em prática? E eu vou experimentando isso. Então, eu começo a fazer com que esse ciclo vá girando. Eu vou coletando sempre os feedbacks, porque, pessoal, isso é uma das grandes vantagens da nuvem, né? Você poder experimentar de forma rápida. Por quê? Eu não tenho muito custo de infraestrutura para experimentar. Lembra que antigamente eu quero experimentar uma coisa nova. Puxa, mas não tem máquina. Então precisa comprar uma máquina. Comprou a máquina, tem que ter cabeamento, tem que ter KVA, tem que ter um monte de coisa, né? Então você tinha um custo de experimentação que era muitas vezes inviável. Hoje, esse custo ele pode ser irrisório. Trabalhando com a SoftwareOne, por exemplo, você pode dizer, olha, eu quero fazer uma prova de conceito. A SoftwareOne tem acesso a um monte de programa do lado da AWS que vai oferecer os créditos para vocês testarem, por exemplo, aquela determinada aplicação, e você não vai ter custo no processo inicial. Obviamente, o custo de nuvem, tem o custo da pessoa, né, do trabalho de todo mundo ali, mas você consegue fazer essa experimentação de uma forma muito mais rápida, né? Então, gerar esse fluxo de inovação é um ponto importante para que a coisa comece a andar, comece a ir para um caminho de modernização. E aí a gente fala das razões. Quais são as razões que podem levar uma empresa, uma companhia, enfim, a buscar a modernização? E aí eu tenho alguns fatores, né? Poxa, a minha agilidade no desenvolvimento está baixa, né? O meu ciclo de desenvolvimento é muito longo. E o meu concorrente está conseguindo entregar isso muito mais rápido que eu. Então aí eu demoro lá 3 meses para poder publicar ou poder lançar uma feature que o meu concorrente já conseguiu lançar muito antes. Então eu estou perdendo agilidade e muitas vezes eu posso estar perdendo situações de negócio. Consolidação de data center, né? Também é um driver grande. Poxa, eu não quero mais ter esse custo, eu não quero mais ter esse ativo. Eu quero reduzir o meu custo com data center. Eu não quero mais comprar, não quero mais fazer refresh de hardware, né? Tem um custo passivo ali que é muitas vezes muito alto. E que, não, eu não preciso mais desse, eu vou mudar a minha estratégia, né? Eu quero fazer uma transformação digital, né? Que é muito falado, mas a verdade é isso, né? Eu quero pensar no que é realmente importante para o meu negócio, e não pensar em como eu vou manter isso, né? E, por último e não menos importante, como é que eu faço para reduzir custo? Pessoal, não tem almoço grátis. Né? Igual o Rafael estava falando aqui. Poxa, eu acho que não sei se foi o Rafael ou foi o Cleiton. Olha, tenho aqui uma coisa maravilhosa para fazer com a sua aplicação, mas vai custar 3 milhões, baratinho. Pessoal, eu vou gastar, sei lá, quanto tempo para rever esse dinheiro, para ter o ROI desse processo? Não faz sentido. Então, além de tudo isso, como é que eu consigo melhorar a minha agilidade, melhorar a minha produtividade, evitar custo de ativo, de data center, fazer com que as coisas sejam mais rápidas e reduzir o custo? Esse é o mundo perfeito, né?
talvez eu vou conseguir tudo num primeiro momento? Talvez não. Mas, se eu continuar naquele fluxo de modernização, no final da história eu vou conseguir atingir tudo isso. Só fazer um comentário, João. Diga lá. Quando você está modernizado também, a sua facilidade de reduzir custo ela é muito maior. Porque você consegue experimentar muito mais rápido. Então, um exemplo prático disso é que se você tem uma aplicação rodando em Lambda, no ano passado foi lançado a versão para ARM, as instâncias Lambda rodando em cima de ARM. Isso gerou uma redução de custo de 17%, trocando uma opção. Eu estou em x86, vou trocar uma opção, eu vou rodar em ARM. E 17% na redução de custo. Então, sempre que você está mais moderno, você vai conseguir experimentar mais rápido e logo vai conseguir reduzir custo. Boa, Gabriel, isso mesmo. Quais são os pilares para que a modernização aconteça, pessoal? Não adianta só ter tecnologia, ter arquitetura, ver o João aqui, apresenta um monte de coisas para vocês. Poxa, legal, bacana. Muito legal o API Gateway, muito legal o Lambda, muito legal o Refactor Spaces que a gente vai usar, que é uma ferramenta novinha. Vocês vão ser os primeiros, pelo menos com a minha condução, a testar essa ferramenta. Vocês vão ver que ela ajuda ali na questão de uma forma muito bacana. Legal. Ferramentas, a gente tem. Arquitetura, a gente tem. Legal. Se eu não tiver pessoa, processo e cultura, se vocês aqui, que são as pessoas que vão, no final da história, trabalhar em cima dessas aplicações, não comprarem essa ideia, né, não entenderem que não realmente faz sentido, eu entendi o processo e quero aprender cada vez mais, né? Porque aqui, pessoal, é um aprendizado eterno, tá? Não é que, vamos aprender aqui agora, tal, estou pronto para aquilo. Pessoal, a vida de vocês são técnicos, vocês sabem, né? Ele que estava falando aqui, eu tenho que ler um monte de documentação para fazer um bom código, eu tenho que testar um monte de coisa. Pessoal, não vai mudar nada aqui, né? É só a forma de fazer e, de repente, abrir o leque ali para outras opções. Mas se essas pessoas não comprarem essa ideia, né? Pensar nesse formato, não, a partir de agora eu vou fazer dessa forma, né? Dificilmente a coisa vai andar. E eu tenho uma governança, eu consegui habilitar isso, eu consegui controlar isso do lado da governança e como fazer isso. Aí até a Software One tem formas de ajudar vocês nesse processo, mas sem a parte técnica, pessoas, cultura e governança, não adianta, né? Eu preciso me preparar para que esse processo aconteça. Outra coisa que eu também preciso fazer é conhecer o meu portfólio, saber o que eu vou mexer. Porque não é tudo que eu vou mexer, pessoal. Se eu olhar para o meu ambiente, eu posso ter várias coisas ali que estão lá conectadas, estão lá no meu data center, mas eu nem preciso mais dela. Ou eu facilmente posso substituir ela por uma aplicação SaaS que eu vou comprar de um fornecedor e eu não tenho problema mais com aquilo. Eu não preciso me preocupar com aquela aplicação. Eu vou comprar de uma pessoa que já entrega aquilo, então eu não preciso ter aquilo dentro de casa. Eu posso levar para o modelo de SaaS e vai me trazer, pelo menos eu não vou precisar me preocupar em administrar aquilo, gerenciar a máquina, tem uma série de coisas. Tem o resto, tem todo um core ali que eu posso sim, vou falar, não, eu vou levar para a AWS, eu vou fazer o lift and shift. Ou eu vou deixar em casa. Ok. Por que a gente coloca aqui do lift and shift? Né? E eu já vou explicar por que disso. Porque para que eu possa iniciar o processo de modernização sem ter que recriar tudo do zero, o rehost, o lift and shift, que é pegar exatamente do jeito que está e levar para a AWS, é um passo importante. E é isso que a gente vai simular no laboratório. Estando na AWS, aí sim eu vou pensar como eu vou fazer o re-architect, como que eu vou fazer o re-platform, como é que eu vou mover, como é que eu vou modernizar essa aplicação. E aí sim é que eu entro na redução de custo com relação a isso. Eu posso fazer daqui, on-premises, criar uma aplicação nova e levar para a AWS, só a aplicação nova? Obviamente que eu posso, não tem problema nenhum. Só que aí eu estou fazendo um rebuild, eu estou recriando aquela aplicação, eu não estou modernizando uma aplicação ou fazendo isso em fases, digamos assim. Legal? Até aproveitando, você fez um comentário que na minha opinião é muito importante, cara, assim, conhecer a aplicação.
Não sei, acho que alguns aqui são de infra, etc. Eu também vim de infra lá no começo da minha carreira. Depois eu fui desenvolvedor, desenvolvi em Java, depois Python, enfim. Há 3 anos atrás, tá? Ele tem 21. Exatamente, tô novinho. Não, que nada. Dorme no Formosa. 17 anos de carreira eu tenho, cara. Passei por toda a fase ali, desde subir servidor on-premises até efetivamente desenvolver serverless. Mas o ponto é o seguinte: conhecer a aplicação é cada vez mais importante no dia a dia, não só de quem trabalha com cloud, mas de quem quer trabalhar com o que está vindo de mais moderno no mercado. Quanto mais você conhece a aplicação, a área de negócio, como eles querem usar, melhor você vai conseguir definir os recursos e melhor você vai conseguir entregar valor para o negócio. Eu vou dar um exemplo bem rapidinho sobre isso. Alguns anos atrás pediram para eu fazer uma migração de uma aplicação. Eu não trabalhava na AWS, era uma experiência, a gente trabalhava com outro servidor de cloud até, mas pediram para fazer uma migração que era uma base de endereços, era uma consulta de endereços. Se eu fosse infra, o que eu ia fazer ali? Eu fazia parte de infra, mas eu ia fazer o quê? Beleza, vamos levantar isso daqui e vamos colocar lá. Beleza, problema resolvido. Mas quando eu fui entender melhor da aplicação, eu falei, primeiro, é uma base de endereço. A primeira coisa que você vai pensar, por que eu não coloco isso num sistema de busca online? Fui entender com o cliente, não dava para fazer. Não dava porque o endereço, no fim do dia, o endereço é muito mais complexo do que eu imaginava. Ele nasce na prefeitura, o CEP muda depois que vai para o correio, é uma coisa maluca. E era uma aplicação de venda, as pessoas queriam vender quando a rua acabasse de ser criado ali na infraestrutura. Da base da prefeitura. Então não podia fazer isso. Falei, beleza, qual que é que tecnologia hoje eu tenho para manter essa base de endereço? Basicamente eu tinha um servidor JBoss, acho que muita gente está acostumado com isso daqui, era uma aplicação Java, e por trás tinha um Oracle Hack. E um Oracle Hack estava mantendo ali cerca de 90 gigabytes de endereços que passavam por um processo de atualização. Ninguém queria mexer naquilo. Ninguém. Falou assim, beleza, vamos subir, vamos levantar para o outro lado, vamos levar para a cloud. Quando eu fui entender qual eram as limitações daquele sistema com a área cliente, não a área de infra, não a área de sustentação, não as áreas que realmente estavam cuidando do sistema, mas com a área cliente cara, eu não consigo fazer Elasticsearch, eu não consigo pegar um endereço ali e começar a falar João e buscar todas as ruas que tem o nome de João. Eu tenho que digitar um nome completo. Gerou uma insatisfação gigantesca. Aí eu fui olhar o custo de manutenção disso. Essa aplicação, uma base de endereço, estava custando para essa empresa, uma empresa de telecom, 1,5 milhões de reais por ano em contrato. Então, se eu não tivesse uma visão onde eu fosse conhecer o cliente, conhecer a infraestrutura que está hoje, ter uma noção do custo e ter uma visão para onde eu poderia modernizar isso, eu basicamente levantaria isso e jogaria para o outro lado. Mas no fim do dia, gente, o que acontece? A gente migrou isso para uma solução serverless e, pasmem, em nível de requisição, ela ficou na free tier. Não pagava infraestrutura de acesso por isso. Eu pagava banco de dados aí, que era uma miséria. Então eu fiz esse comentário porque eu acho bem relevante como as coisas mudaram hoje em dia quando você vai abordar um cliente, uma necessidade de venda. Legal. Boa. Bom, voltando aqui no nosso contexto, né? Por que a gente pode pensar primeiro em fazer o rehost e depois modernizar? Né? Porque eu posso ir aprendendo gradativamente com esse processo, né? Vou aprender com serviços básicos ali, eu vou aprender a operar na nuvem e depois eu vou para um processo um pouco mais, para os serviços mais complexos. Então, eu vou acelerar o meu caminho ali para a nuvem para poder ir já levar uma infraestrutura e eu vou trabalhar com aquela infraestrutura dentro da nuvem. Aqui, eu já tenho uma pequena oportunidade que muitas vezes ela não é tão pequena assim, que é pensar como é que eu vou dimensionar isso, né? Então eu já consigo pensar em reduzir o custo, porque será que a capacidade, o provisionamento está adequado? Ou eu tenho um período de pico que eu posso fazer uma automação que vai subir a minha máquina no período de pico e depois eu posso deixar menor, eu posso desligar ela em determinados períodos, né? Então aqui tem uma série de oportunidades. E diminui o nível de conhecimento, né? Quantos produtos eu preciso conhecer para começar a operar, né? Se eu estiver falando de EC2, eu tenho que conhecer EC2, eu tenho que conhecer o S3, eu tenho que conhecer VPC, né? Os conceitos básicos, mas eu já consigo subir um ambiente ali, né? Eu consigo operar um ambiente. E aí, ao longo do tempo, eu vou trabalhando para
rearquitetar, e aí sim eu vou trabalhando na modernização dessas aplicações. Aqui só para vocês terem quais são os benefícios e as limitações, né? Então, quando eu falo de rehost, né, eu consigo fazer isso mais rápido, eu consigo levar isso, né? Então, quando eu estou pensando em consolidação de data center, poxa, legal, né? Estou pensando em resiliência operacional, já trabalhar em 2 data centers, né, em multi-AZ, multi-region, enfim, eu já tenho um benefício aqui. Mas a parte de custo, de produtividade, enfim, né, continua parecida, porque eu ainda vou ter que operar as mesmas coisas. Quando eu falo de Re-Architect, aí o processo já vai mudando, né? Eu já tenho muita questão de produtividade que eu consigo automatizar, cost savings que eu consigo de reduzir muito o custo, né? Quando eu falo de uma aplicação, por exemplo, rodando Lambda e API Gateway Dynamo, né? O custo disso é irrisório perto de uma aplicação que tem lá um EC2, um front-end, um Java e um banco de dados relacional, né? A diferença de custo ali é gigantesca. E aí eu tenho aqui a parte, né? Quais são os benefícios, quanto tempo, quanto esforço eu tenho, né, pessoal? Então, é claro, aqui eu tenho um benefício maior, mas eu também tenho um esforço maior. Não adianta eu vir falar que é rapidinho, é facinho, é só ali que a gente vai fazer, porque não é bem assim. Então, eu tenho que me concentrar onde é que eu vou trabalhar nisso. E aonde que faz sentido eu investir nesse processo? Eu vou investir aqui numa aplicação que não tem missão crítica e que não me gera valor? Ou eu vou investir aqui no meu ambiente core, na minha aplicação que realmente é o importante e que se eu trabalhar... Normalmente a aplicação core é a aplicação que tem maior custo. Que se eu realmente trabalhar naquela aplicação, eu vou gerar um impacto dentro da minha organização e dizer, olha, igual o exemplo do Gabriel, eu tinha aqui uma aplicação que gastava 1.5 mega e agora eu vou gastar whatever, 50% menos, 30% menos, 40%, 60%, 80%. Aí, pessoal, dependendo da oportunidade que vocês tiverem na mão, tem muita oportunidade. Então, qual que é a ideia aqui? Focar nos aplicativos que são de alto valor, né? É aqui que vale o esforço, pessoal. Não é no aplicativo que não faz sentido algum ali para a companhia. Eu tenho um aplicativo de controle de alguma coisa. Qual que é o impacto daquele aplicativo se eu ficar fora? Quanto ele traz de valor para o meu negócio? Pouco. Vale o esforço? Vale eu pegar horas de todos vocês e começar a trabalhar em cima desse aplicativo? Muito provavelmente não, né? Então, essa decisão, né, esse foco, aonde é que eu vou trabalhar, é um processo muito importante. E aí eu tenho formas de selecionar isso, né? A primeira delas é assim, olhando para razões de negócio, né? Então, pensa aqui, eu tenho que pegar uma aplicação que seja crítica para o meu negócio. Provavelmente essa aplicação crítica vai estar voltada lá para o meu cliente, é um customer face. Tem um impacto significativo na receita, então ela é uma aplicação que tem um custo elevado hoje, então eu posso trabalhar para... Eu tenho uma boa margem, vamos chamar assim, né, para reduzir o custo daquela aplicação, né? Ela tem uma lógica de negócio proprietária, né? Então assim, foi desenvolvida, tem uma lógica que é específica para aquele negócio, e ela aí é um diferenciador de mercado e o valor excede o custo, né? Então, quanto de benefício eu posso trazer? Aqui, pessoal, a gente tem que tomar um pouco de cuidado, né? Às vezes eu tenho uma aplicação que ela tem um custo, né? Vamos arredondar. Tem uma aplicação que tem lá um custo de 100 mil. Legal. Ela me gera uma receita de 500 mil. É uma aplicação lucrativa em termos de custo? Sim, certo? É até uma margem... é um custo aceitável? É um custo aceitável. Mas e se eu tiver a oportunidade de transformar esses 100 mil em 10? Qual é o impacto disso para dentro da minha organização? Olhando para uma razão de negócio, isso é um impacto alto. Então, será que eu tenho essa oportunidade? Se eu tiver essa oportunidade, pessoal, abracem. Outra forma, outro método, né? Vamos pensar aqui. São razões técnicas. As razões técnicas também podem ser um diferenciador para isso. Eu tenho uma tecnologia super antiga. Eu não tenho mais suporte.
Imagina que eu tenho lá uma versão de banco de dados ou uma versão de aplicação que não tem mais suporte. E é um aplicativo crítico para o meu negócio e se eu tiver um problema, eu não vou ter o apoio do fabricante. Isso é uma situação crítica, concorda? Poxa, vamos olhar com carinho para esse cara. Será que tem alguma forma de a gente fazer o re-architect desse cara? Né? Outro ponto, que também é uma razão técnica. Meu cliente está insatisfeito. Eu estou com um problema lá de performance, eu não consigo escalar, eu tive lá um evento ou alguma coisa que aumentou, que gerou um pico de uso daquela aplicação e a experiência do meu usuário foi terrível. Então, poxa, olha que oportunidade aqui. Não é isso que a gente quer, né, pessoal? Ela pode até... Eu tenho uma aplicação que durante 90% do tempo ela atende. Ela está lá bonitinha, ela está atendendo. Mas, em determinadas situações eu tenho um pico de uso e que é onde realmente aquela história vai aparecer, ela não é capaz de escalar. Poxa, tem um problema aqui, né? Difícil de estender as capacidades, né? Às vezes uma aplicação que alguém dentro do time criou e essa pessoa não está mais na empresa, não deixou documentação, também é um problema, né? Bugs, código, né? Enfim, não consigo integrar aquela aplicação com outras coisas, tem uma série de formas aqui, né? Concordam com essas estratégias aqui? São modelos, né? Eu olhar para o lado de negócio e olhar para o lado técnico. Eu posso ter razões ali para mostrar, olha, essa aplicação é importante a gente mexer porque ela é core para o nosso negócio e ela vai gerar uma economia, vai gerar um valor ou vai gerar uma melhora de performance, uma série de coisas aqui. E essa daqui, olha, eu tenho um débito técnico aqui. Eu sei que eu tenho um débito técnico e eu preciso resolver esse débito técnico. Mas aí, pessoal, o tempo. Como é que eu faço com o tempo? Né? Se o tempo não fosse um problema. Se o tempo não fosse um problema, o que a gente ia fazer? Um Big Bang, né? Cara, vou lá, reconstruo tudo, rapidinho. Senta todo mundo aqui, ó. 1 horinha cada um, vai cada um fazer uma aplicação. Acho que, né? Se tiver mais do que 20 e poucas aplicações, a gente faz mais 1 hora aqui, vira tudo, tá resolvido. Fácil, né? Falinha, tranquilo. Pessoal, não sou vendedor de ilusões, eu não quero que ninguém acredite nisso, porque o tempo é sim um problema, né? Os aplicativos são complexos, eu posso ter um monolito lá com uma série de coisas que muitas vezes, antes de avaliar, antes de entrar lá, olhar, eu nem sei. Então como é que eu vou dizer, olha, é tranquilo de fazer? Eu nem sei, eu nem avaliei, como é que eu vou dizer, né? Então, esse processo demanda tempo, né? Além de todo o risco, né, pessoal? Se eu fizer tudo numa estratégia de Big Bang, qual é o impacto, qual é o risco, qual é a probabilidade de eu ter problemas, ou vários problemas? É alta, né? Então, e além do que, vai ser muito difícil convencer as pessoas, né? Que essa é uma boa estratégia. Né? Ela pode ser até para uma determinada porção, mas pensar que eu vou pegar tudo e refazer é impossível, pessoal. E aí vem quais são os padrões de arquitetura para que a gente possa fazer esse processo de modernização. Então, a gente tem lá o quê? O nosso amigo monolito, certo? Todo mundo conhece o monolito, é aquele cara que faz tudo, tá tudo lá dentro dele. Legal, bacana. Vou falar um pouco para vocês do que aconteceu na Amazon, e aqui a gente está falando da Amazon.com, tá, pessoal? Não é da AWS, mas né, aqui nessa época nem existia AWS. O que aconteceu? Né? De 94 a 2001, era uma arquitetura monolítica. Né? E em 2002, a Amazon começou a fazer o desacoplamento dos seus serviços e criar o conceito de Two Pizza Teams. Alguém já ouviu falar desse conceito ou não? Eu vou explicar já o que é o Two Pizza Teams. Em 2002, o Jeff Bezos foi lá e falou assim, galera, a partir de agora, tudo vai ter uma API ali na frente. Todo mundo vai expor seus dados e suas funcionalidades através de API e as equipes devem se comunicar por meio dessas APIs. Então, lá em 2002, a Amazon começou a trabalhar
com equipes pequenas, descentralizadas, que é para ter mais agilidade no processo. Então, essas equipes serão donas de tudo que ela for construir. Então, eu tenho um time que cuida da funcionalidade XPTO. É aquele time que é dono daquela funcionalidade. E aí, a ideia do CubeSat Teams é o seguinte: é um time pequeno que 2 pizzas sejam capazes de alimentar. Então, a gente aqui já não poderia formar um Two Pizza Teams. A gente teria que ter alguns Two Pizza Teams aqui. Eu não sei, depende de quanto nome, né? Tem gente que aí o cara vai trabalhar sozinho. Não, vamos lá, né, pessoal? Tem um conceito ali, né? Tipo, a dupla aí já era. O cara fala, não, era só... Eu vi um time, né? A dupla. Praticamente um time. Vamos considerar assim uma pizza maior, né? Não. Gente, assim, é uma analogia, né? Vamos lá. Bom, e aí, dentro desse conceito de microserviços, o que é, né? O que são microserviços? São módulos de códigos que vão ser reutilizáveis. Então, eu não preciso ter aquele módulo em toda a aplicação, eu posso reutilizar aquilo, né? São organizados em torno de recursos de negócio. Eles possuem a sua lógica de domínio. Então, o que é lógica de domínio, pessoal? Se eu tiver uma alteração naquele serviço, eu não afeto o outro. Eu vou afetar aquele serviço. O restante, ele tem lá outra interface. E aí, possibilita também, né, a governança descentralizada, que é um dos pontos para a agilidade, porque vocês vão concordar comigo, né? Mudanças, quando eu falo de mudança dentro do monolito, primeiro, quantas pessoas tem que aprovar? Aí, o time, eu tenho uma feature do time A, tenho uma feature do time B, tenho uma feature do time C. Como é que eu faço o teste integrado dessas features? Como é que eu ponho isso em produção? As coisas caminham de uma forma mais lenta, porque ela precisa ser lenta, porque senão depois eu fico sem saber o processo, né? Outra coisa interessante nessa parte dos microserviços é a parte de automação, né? Eu vou automatizar esse processo e vou estar projetado para falha. Então, projetei, falhou, legal, eu sei como voltar, eu faço o fallback só daquela parte, daquele microserviço, e eu já consigo testar isso dentro da minha esteira. Então, tranquilo também. E os serviços têm os seus próprios SLAs, então não tem um SLA pronto. Tem uma determinada feature que é importante no horário comercial, tem outra que é importante na madrugada. Eu posso ter esses cenários, né? Então é importante também ter isso aí. E você vai otimizar isso em torno da elasticidade da nuvem, né? Porque aí a ideia é usar os modelos de custo, e quando a gente fala, né, igual o exemplo que o Gabriel deu, estou levando isso para um microserviço rodando em Lambda, eu vou pagar por execução. Então, se eu tive um pico de uso daquela aplicação, eu vou ter mais requests, consequentemente eu vou pagar mais por isso. No período normal, que não tem uso, eu vou provavelmente ficar até no free tier. Ok, né? Então, eu não preciso me preocupar com essa otimização, com essa estabilidade, com essa elasticidade, né? A maioria dos serviços faz isso para mim sem eu me preocupar. E aqui é outro ponto importante. Desacoplando esses serviços, eu posso ter um determinado microserviço que faz mais sentido rodar em container. Eu posso ter um outro que faz mais sentido rodar em Lambda. Eu posso ter qualquer outro que faz sentido rodar em qualquer outro dos 200 serviços, mais de 200 que a gente tem, né? Aqui, nesse processo, eu consigo definir qual é a melhor tecnologia para atender aquela necessidade. Isso é um ponto super importante, porque todo mundo precisa rodar em banco relacional, SQL Server, Oracle, MySQL? Provavelmente não. Vai ter uma determinada situação que vai precisar? Vai. Ok. E aí, para aquela situação eu uso. Para o que não precisa, eu não uso. E aí, a gente vai criando essa arquitetura. Então, eu vou tirando, né? Como é que eu vou chegar lá nesse processo de uma forma segura, né? Eu vou tirando partes desse monolito. Então, eu vou trazendo partes do monolito para microserviço, e aí sim
eu vou usando o padrão Strange de monolito, que nada mais é do que eu vou ter um monolito e eu vou tirando partes desse monolito até que eu não precise mais dele. É exatamente isso aqui que a gente vai simular hoje, pessoal. A gente vai ter um monolito e a gente vai tirar funcionalidades desse monolito, levando para microserviços. Então vamos lá, ó. Como que é esse padrão, né? Como é que ele vai funcionar? Então imagine o seguinte, eu tenho uma aplicação monolito com banco de dados e o meu usuário ali navegando via browser. Eu coloco uma API na frente, né? Fazendo um proxy para esse monolito e aí eu consigo tirar serviços. Então, ó, esse servicinho amarelinho, eu joguei para cá. E assim eu vou fazendo, né? No primeiro momento, eu posso colocar esse serviço conectado no mesmo banco de dados? Posso. Num segundo momento, esse serviço passa a ter o seu banco de dados individual e assim eu vou levando essas aplicações para lá, né? E assim eu vou até que eu consiga tirar todas as funcionalidades do meu monolito, né? Então, dentro desse padrão, imagine que eu tenho um monolito lá que tem o carrinho de compras, as ordens, o inventário e o shipping, né? Eu vou tirando esses serviços até que eu consiga remover todos, né? Para que isso aconteça, o que eu preciso? Eu preciso ter uma fachada, né? Eu preciso ter uma camada inicial ali que vai responder por aquele monolito, né? Porque senão, como é que eu aponto? Como é que eu faço para que o meu usuário final não tenha... no final da história, o usuário ali ele não vai nem perceber, né? Imaginando nesse modelo de e-commerce aqui, ele não vai nem perceber. Diga lá. Aqui tem a aplicação monolítica, mas o layout seria o layout anterior ou seria um novo layout para apontar no monolito e apontar para essa nova estrutura que está sendo construída? Então, o layout é que você expõe uma API aqui em cima, por exemplo, né? Então que vai trabalhar com essa fachada, vamos chamar assim, e aí você vai direcionar o seu usuário para essa API. No primeiro momento, o que essa API vai fazer? Ela vai fazer só um proxy para o seu monolito. E a partir daí você começa a trabalhar nos serviços. A partir do momento em que eu criei um determinado serviço aqui, eu tiro essa funcionalidade daqui e passo ela para cá. A ferramenta que a gente vai usar hoje, ela facilita muito esse processo, ela cria automaticamente essa camada, essa fachada, mas vocês também vão ter a oportunidade de ver como ela é por trás dos panos ali, na vida real. Diga lá. Em questão de monolitos distribuídos, eu tenho a mesma versão dele, mas distribuídos. Consegue me dá um exemplo, vamos pensar junto. Você até falaram no começo, então o cliente tem a mesma aplicação, mas ele replica esse cara para todos os caras e, tipo assim, cada cliente é o mesmo serviço. Tipo, a estratégia eu entendi a mesma, né? Por exemplo, você tem um grande, vou dar um exemplo aqui, um grande CRM, mas você tem uma camada que faz toda a sua lógica de front-end, uma outra grande camada que está no seu back-end, mas são monolitos. A lógica é a mesma. É a mesma. A dificuldade é só a questão do tempo, né? Não, mas a sua preocupação tem que ser como no back-end eles se integram, porque uma coisa é o mundo externo. Outra coisa é o seu... você está falando questão de bancos, né? Bancos... Mas ali você faz deploy, você faz vários deploys dessa mesma aplicação, é isso? Isso. É que na minha cabeça que eu já desenvolvi aplicação desse tipo. Você tem uma mesma aplicação, só que ela está em máquinas distintas, né? Em partes distintas. A estratégia é essa mesmo, você vai desacoplar a aplicação, você vai primeiro isolar a aplicação, você vai... O que é o mais fácil, cara? Procurar onde onde tem maior nível de independência. Como o exemplo que eu falei da base de endereço ali. No fim do dia é uma consulta de endereço. Se eu isolar ela, vai ser muito mais rápido eu fazer isso, porque eu não vou precisar ficar focando ali aonde que existe biblioteca compartilhada ou não. Mas você com essa estratégia de começar pequeno, só que você tem que ter uma preocupação. Uma coisa é aquele facete que está mostrando ali na frente, que é o externo
por interno. Outra coisa é a sua aplicação internamente, como ela se comunica. No geral, é muito comum o Não, cara mas você chamar tem vários deploys da mesma aplicação, e essas aplicações são independentes ou elas têm alguma conexão no final da história? Elas são Não, elas são independentes. Mas aí, no final das contas, eu quero que elas se unem. No final de um ciclo lá, eu quero que venham para o mesmo lugar. A minha estratégia seria dividir elas, que está aí. Lá no futuro, eu trazer todos os dados para o mesmo lugar, para unificar bancos, essas coisas. Qual seria a melhor estratégia? Você pode fazer isso? Tem alguma restrição? Porque aí vai depender da necessidade do seu cliente, né? Vamos lá. Eu posso fazer a consolidação dessa base de dados. Eu não posso fazer enquanto eu não migrar tudo, né? Mas você já pode fazer ela nesse processo aqui. Então imagina que você vai ter, num cenário lá, você vai ter vários monolitos individuais, certo? Você vai ter uma camada de fachada para cada um desses seus monolitos, certo? Só que você pode criar, e aí vai ficar muito claro no laboratório para você. Você vai criar uma outra conta, que é a conta da sua modernização da AWS. Então você vai pegar, por exemplo, vamos supor que você levou essa aplicação para a AWS, certo? Você vai criar uma fachada para essa aplicação, que é o modelo que o seu cliente vai acessar a sua aplicação da mesma forma, certo? Você tem uma camada que você modernizou, então você tirou uma das funcionalidades daqui, jogou para cá, para uma outra conta, por exemplo, e aí você já fez a integração do dado aqui. Então aqui você pode ter o mesmo dado, né? Então você já consolida o dado daquela determinada feature, certo? Em toda a camada de fachada aqui, você vai ter o seu usuário, o seu cliente, cada um com a sua camada de fachada, cada um direcionando para o seu monolito e todos eles direcionando para o seu serviço modernizado do lado de cá. E aí você vai, usando essa mesma estratégia, você vai já migrando as funcionalidades para microserviços e consolidando a base de dados. É uma forma de fazer. Você passa a colocar middleware no meio dos seus módulos, entendeu? Porque hoje o seu middleware provavelmente está em cima, que é o mundo externo falando com ele. Quando você tem dois monolitos e você vai ter que fazer eles se desacoplarem, você vai colocar essa fachada aqui no meio. Para quê? Para que você consiga apontar o que está sendo desacoplado do outro lado. Você entendeu? Essa fachada é um gateway? É um exemplo. No exemplo que a gente vai usar é uma API Gateway, tá? Mas tem outras funcionalidades que pode usar também. Mas seria, nesse caso, seria, exemplo, né? Seria um gateway para cada monolito. Ou poderia ser um gateway só para gerenciar todos esses monolitos? Não, porque aí você teria que ter uma lógica nesse gateway para fazer o direcionamento para cada um deles. Né? Você teria que fazer um roteamento diferenciado ali. Exatamente. Talvez o ideal seria você ter uma API para cada um e depois lá no final você consolida o seu front-end. Para dividir a responsabilidade também. A não ser que aí você pode também pensar no desenvolvimento dessa camada já integrando, né? Então você vai ter o front-end integrado, por exemplo, os monolitos fazendo proxy para ele, e aí eu vou tirando os serviços do monolito. É uma forma. Aí vai depender da estratégia. Se você pode usar, por exemplo, eu vou consolidar primeiro a minha camada de apresentação e fazer todo mundo entrar por um único lugar. Posso. Outra possibilidade é você colocar fila. Que aí você já desacopla e você, ao mesmo tempo, já passa a tirar a dependência de interface. Que aí você coloca, por exemplo, um SQS, você coloca um Kafka, que é muito comum. Aí você já consegue desacoplar num nível bem mais legal. O problema hoje é que muito monolito, por exemplo, é JNDI. Você tem lá aquela comunicação Java, e o que você configura no POM é só o endereço de IP do outro módulo. Então, um exemplo disso é você colocar, por exemplo, um Kafka, você colocar um SQS e você passar a trabalhar com contexto dentro da fila, entendeu? É uma forma também. Bom, aí no final da história a ideia é que você possa juntar isso, né? Aí você pode ter outros serviços, pode ter adaptadores também aqui, né? Para fazer o processo. Isso aqui, galera, é o que a gente vai fazer, tá? O que a gente vai usar para fazer isso? A ferramenta é nova e ela é uma feature do Migration Hub, tá?
e chama Refactor Spaces. O que o Refactor Spaces faz? Ele vai fazer isso de forma automatizada. Então eu já quero deixar aqui combinado do jogo com vocês, tá? Eu vou deixar o laboratório ativo para vocês. Hoje é segunda, né? Então o laboratório vai ficar ativo até quarta-feira, na hora do almoço, tá? Então vocês vão ter mais tempo para trabalhar em cima do laboratório depois do dia de hoje. Qual que é a minha sugestão para vocês? Eu quero que vocês trabalhem com essa ferramenta, que ela realmente vai fazer o processo de uma forma automatizada e muito mais rápido. E hoje, se a gente falar assim, vamos fazer isso no ambiente produtivo, o indicado é que a gente use o Refactor Space, porque elimina uma série de configurações ali daquela camada, daquela fachada que a gente falou, tá? Mas, dentro do guia do passo a passo, também tem a possibilidade de vocês fazerem tudo que a ferramenta faz de forma manual, tá? E aí vocês vão realmente ver como a coisa acontece. Então, como configura o API Gateway, como configura o Lambda. Então, tem uma série de configurações adicionais que aí eu vou deixar vocês à vontade para trabalhar em cima disso depois. A ideia do Refactor Spaces é reduzir o tempo, né? Então, eu vou começar a trabalhar na refatoração de uma aplicação. Então, eu vou usar a técnica do Strain the Monolith. Eu quero ter uma camada para chamar um proxy, para apontar para o meu monolito e depois eu vou tirando as features de dentro dele. Aí ele faz isso muito rápido. Vocês vão configurar hoje, vocês vão ver que ele cria toda essa camada, cria a API, cria o load balance, cria o transit gateway para fazer a comunicação com as outras contas. E ele faz isso num processo super rápido. Você consegue criar os serviços e esse roteamento através dele. Então, a partir do momento em que eu desenvolvi a Lambda, eu desenvolvi o microserviço, seja na tecnologia que for, eu garanti que aquele microserviço está funcionando, eu vou criar através desse cara o roteamento para esse serviço, e é isso que a gente vai fazer aqui. Então, ele vai redirecionar o tráfego do antigo para o novo, entre várias contas. Eu posso ter várias contas envolvidas, né? Então, no seu modelo ali de distribuído, então eu posso ter uma conta modernizada e várias contas de vários clientes, e eu conecto essas duas contas e faço o roteamento através do Refactor Space. Né? Ele já coloca o Transit Gateway e VPC para fazer a conexão entre essas contas. Ele já cria o API Gateway externo, né? Então o cara que a gente vai apontar lá para os nossos usuários passarem a chamar, né? Ao invés de chamar o monolito, ele passa a chamar a API, e eu já consigo compartilhar com recursos das contas. Como é que ele funciona, né? Então, eu vou lá criar um Refactor Space, né? Então, ele vai criar dentro da minha conta lá o Transit Gateway. Eu vou identificar dentro dele quais são as contas que eu quero. Então, eu tenho a conta do meu monolito e tenho a conta do meu novo microserviço, né? Aqui é hoje, pessoal, a gente vai trabalhar tudo numa conta só, porque é laboratório, tá? Mas aqui, pensando no ambiente de produção, o ideal é você ter essas contas separadas. Eu vou criar o Proxy Application, né? Então, vou criar um Load Balance, vou criar uma API, que é por onde o meu usuário vai fazer a chamada. E aí eu começo a criar meus novos serviços, né? Então, enquanto eu não tenho nada criado aqui, qual é o trânsito que ele vai fazer, né? Qual que é o fluxo? Ele vai vir para cá e vai direcionar para o meu... eu vou criar a rota aqui e vai dizer, olha, tudo que vier nesse primeiro momento, você vai jogar aqui para o meu monolito. Eu não tenho nada criado ainda, mas eu já tenho a minha camada de apresentação habilitada para adicionar novos serviços. À medida que eu crio outros serviços aqui, aí eu vou lá e crio outras rotas e passo a dizer, olha, aquele determinado serviço você vai mandar para cá. Os outros você continua mandando para o monolito. E aí, essa arquitetura vai ficar mais ou menos dessa forma aqui. Isso é o que a gente vai fazer no laboratório. Beleza, galera? Estou preocupado com a hora do almoço aqui, gente. Quero deixar ninguém passando fome, porque o povo que passa fome e ficar bravo comigo. Como é que eu faço para remover as funcionalidades do meu aplicativo, né, pessoal? E aí eu tenho algumas técnicas para isso também, né? Já entendi que eu vou fazer o Strain the Monolith, já migrei o meu monolito para AWS, já criei a minha camada de apresentação, a minha fachada usando o Refactor Spaces, beleza? Agora eu preciso decidir o que é que eu vou fazer primeiro,
qual é a feature que eu vou pegar primeiro para levar para lá, né? E aí eu tenho algumas formas de fazer isso. Primeiro, né? Novos requests. Por que não, ao invés de trabalhar com um novo request dentro do monolito, já começar uma regra, ó, tudo que veio novo, tudo que for novo request, a gente já vai começar a trabalhar nesse modelo. E eu já vou levar os meus novos requests para o modelo de microserviços. Ou outra forma, né? Eu tenho um request novo, eu preciso ter uma coisa, um statement report ali com uma regra diferente. Poxa, eu já vou levar isso para lá também. Outra forma, né? Olhar para quem tem mais uso, quem consome mais, quem está usando mais, quem é o cara que está ali demandando mais do meu monolito. Eu posso olhar, fazer uma análise em cima dessas aplicações, vou olhar lá os logs, vou entender o que está realmente usando mais do meu monolito, e aí eu vou pegar, não, é esse cara que realmente é a parte mais importante e eu vou levar para lá, né? Outra forma de fazer isso é baseado em dados, né? Então, quais são os dados, que dados eu quero segregar, de que maneira que eu quero fazer, como que eu quero replicar esses dados. Então, eu também posso criar serviços baseados nos dados, né? Então, eu tenho um dado que que tem lá uma LGPD envolvida, que tem são dados sensitivos. Eu quero deixar esse cara separado porque eu tenho regras para trabalhar ali. Eu não preciso trabalhar essa regra em todos os dados, mas aqueles sim. Então, é uma forma. Eu posso pensar naqueles dados lá. Qual é o risco de uma mesma equipe ser responsável pelos microserviços? Vamos supor, a gente tem lá 10 tem um serviço, né, de 10 APIs trabalhando, mas uma única equipe é responsável por ela, pela migração e também por manter o monolito e estar construindo esses microserviços. Qual é o impacto disso? De não dividir? Não sei se eu entendi direito a sua pergunta. Você fala qual é o impacto de ter um time grande trabalhando em vários serviços? Vamos pensar num time pequeno. Porque você deu um exemplo, quando o Jeff Bezos apareceu lá e disse, um serviço, uma equipe, responsável por aquela funcionalidade. Mas vamos supor que todas as funcionalidades é uma equipe só cuidando delas. Então, se você for analisar o que o Jeff Bezos fez, ele pegou essas equipes e separou. Ele diz, você vai cuidar dessa parte porque você conhece mais dessa parte. Essa outra equipe vai continuar aqui. Obviamente que no final da história, é uma equipe, sim, mas você pode separar ali em squads e dizer, olha, vocês 3 aqui são responsáveis por essa parte, vocês 3 ali são por outra parte. Não precisa ter uma formalidade de dizer, olha, são equipes distintas, mas no final das contas vai ser tempo. O impacto vai ser tempo. Que uma tem que manter e fazer outra. Empresas grandes fizeram isso. Empresas grandes tentaram adotar o Agile e viram que é muito mais difícil quando você é uma empresa grande, porque você tem uma área de TI muito grande, com muita gente, etc. E fez o que o João está falando. Começa a adotar pequenos squads e cada um fica responsável por uma frente. Mas aí é a flexibilidade da organização em conseguir se adaptar dessa forma. Cultura, né? É a cultura. Lembraram no começo que a gente falou do processo da cultura, né? A cultura é importante, né? Como é que eu posso adaptar isso dentro do modelo que eu tenho hoje? Bom, algumas recomendações aqui, pessoal. Começa com a parte mais simples e vai desacoplando. Evite dependências entre um microserviço e um monolito. Então pensa sempre o seguinte, o monolito pode depender do microserviço. A ideia é que o microserviço não dependa do monolito. Ordene e priorize a migração, né? Como é que eu vou fazer isso? Vou pegar pelas aplicações que são mais utilizadas, vou pesar pela prioridade do negócio, as que têm mais mudanças, enfim, né? Eu vou ajustando esse processo. Desacople em todas as camadas, né? Não é só no serviço, tem que olhar para o banco de dados também, desacoplar esse processo. E quebre o acoplamento forte, né? Então a ideia é que a gente vá quebrando aquele monolito para removendo o acoplamento dele.
Outras recomendações aqui. A ideia é extrair funcionalidade, não o código. Ah, eu posso reaproveitar o código dependendo do cenário? Parte do código? Posso. Mas pensa sempre na funcionalidade. Qual é a melhor ferramenta, qual é a melhor linguagem, qual é a melhor estratégia para fazer aquela funcionalidade, né? Não é só, a ideia não é só pegar, não, então eu vou, tem um código aqui do monolito, eu vou pegar só essa parte aqui, jogo para cá, essa parte aqui, jogo para cá e eu não vou receber nada, né? Provavelmente você não vai ter grandes ganhos aí. Macro, então, num primeiro momento, trabalha de forma macro, depois você vai para o micro. Jamais para o nano. A ideia não é gerar uma complexidade que fique uma coisa infinita. Então, cada pedacinho eu vou criar ali um microserviço. A gestão disso depois tem o seu preço, né? Então, eu vou iniciar com poucos, depois eu vou entendendo que a minha necessidade vai trazer outros microserviços conectados ali, mas eu tenho que me preocupar também em não deixar isso tão nano assim, né? Cada pedacinho, que aí fica difícil de fazer, né? Respeite as regras, né? Baixo acoplamento e alta coesão, o API como uma porta de entrada ali, né? E tudo que você puder usar de eventos como no back-end, utilize. Interar esses serviços, né? Ele tem um começo, tem um fim. E tem a sua complexidade ali. Mas assim, o microserviço ele precisa ter o ciclo, né? Então, o que eu quero que aquela funcionalidade faça? Ela vai consultar o endereço. Legal. Qual é o resultado esperado numa consulta de endereço? É esse. Então, eu vou executar esse processo e vou ter essa saída aqui. E tentar fazer, pessoal, automação, né? CI/CD, fazer log aggregation, centralization, que o pessoal estava falando ali mais cedo, né? Para que eu possa ter visibilidade desse processo. Outras áreas aqui de foco, né, da modernização. Pessoal, planejamento para falha, né? Então, pessoal, pode falhar, não tem problema falhar, né? Ou planejar sempre para o pior, né? Vai dar problema, uma hora vai dar problema. Eu tenho que estar preparado para essa falha, né? E ter um modelo, como é que eu aprovo, né? Qual é a aprovação para entrar dentro do meu pipeline de CI/CD? Outras coisas que você pode, né, ajudar nessa modernização, né? Como é que eu monitoro os meus serviços? Como é que eu tenho a parte de observabilidade? Então, a partir do momento em que eu levei para a nuvem, eu tenho outras ferramentas que podem apoiar nesse processo. Como é que eu faço o report? Como é que eu mapeio a minha rede? Quem se conecta com quem, né? Então, tem outras ferramentas que entram em jogo aí e que também ajudam a modernizar o seu ambiente, que poxa, como é que eu vou monitorar no mesmo modelo que eu monitorava o monolito? Muito provavelmente não, né, pessoal? Tem outras coisas que vão acontecer aqui. Aqui, recomendação da parte do banco de dados. Aqui a gente até já falou disso, né, pessoal? Eu abro um leque de oportunidades aqui para escolher um banco de dados que seja ideal para o meu processo, né? No monolito eu tenho um banco lá, porque no começo a gente criou e foi aquele banco. Aqui eu tenho outras possibilidades. Eu posso escolher outro banco de dados, né? Quais são as queries? Qual é a complexidade das queries que eu uso, né? Evitar joins ali quando possível. Store procedure. Tentar evitar. Tentar armazenar o dado, não a lógica, né? E simplificar as consultas. Seguindo aqui na recomendação de banco de dados. Né? Não escreva seu próprio código, né, para migrar banco de dados. Existem ferramentas para isso. Né? Tentar substituir as triggers por filas, por lambda, por evento. Amém? E auditar isso, né? Usa o CloudWatch, os Cloud Logs, tudo que eu posso ter de visibilidade dessa parte do banco de dados. Beleza, pessoal? Dúvidas até aqui? Não.
tenho só uma observação. Diga lá. Às vezes é difícil as escolhas dos produtos, porque a camada que a Amazon apresenta ali é uma camada muito marketing. Né? Nós temos alguns casos aqui, inclusive semana passada nós tratamos de um, que é você escolher um produto lá dentro e depois você não conseguir, ou ele ficar muito caro, ou ele não te entregar, por exemplo, não era a expectativa. Então acho que a gente fica muito numa camada ali de desconhecer o lado de lá. A gente teve uma aplicação que a gente foi com o pessoal da Amazon e nós estamos com um problema agora, porque assim, então assim, às vezes dá a sensação de que nós precisamos de muita experimentação para daí a gente conseguir olhar, ou talvez nós não sabemos o que nós queremos da nossa aplicação para poder talvez fazer o quê? Pô, eu vou usar um serviço de SQS, por exemplo. Qual que é a minha expectativa? Tem uma fila, não sei, tantos milhões de eventos. Talvez eu tenho que fazer uma demo e simular aqueles milhões de eventos para mim ter noção de performance, de custo. Então, assim, aí acaba fazendo o quê? Eu, pelo menos, assim, os projetos que eu acompanhei, a gente sente muita, assim, insegurança na hora da tomada da decisão, entendeu? Você vai lá, você olha o DynamoDB, por exemplo, excepcional. Você olha lá, cara, excepcional. Só que, assim, aí, ou é a forma como a gente está fazendo, ou alguma coisa tem. Essa é uma questão que eu acho que vocês poderiam nos ajudar, talvez, a dar, talvez, alguns toques na escolha. A segunda questão é o rehost. O rehost, por exemplo, no nosso caso, eu sempre vi assim, tipo, quando você pega um gig, assim, na parte computacional ali, você consegue pegar um EC2, escalonar ele e você faz a brincadeira toda ali. Mas quando você vai, por exemplo, principalmente para a parte de dados, quando a gente trabalha com SQL Server, ele começa, o rehost, assim, começa a assustar um pouquinho, a questão de valores mesmo, sabe? E tem momentos que até conta nós para o próprio Azure, porque tem facilidades. Nós temos uma questão a mais, que a gente trabalha muito em cima de licenciamento educacional. Então, assim, eu não sei até nem como isso funciona com a Amazon, mas assim, aí quando eu vou lá e pago, por exemplo, um RDS com SQL Server, eu já entro num licenciamento Enterprise, então assim, acaba o rehost para nós, em muitos casos, ele acaba ficando um pouquinho assim, difícil. E aí, de onde a gente vem, muitas vezes, já é um ambiente compartilhado. Então, é um ambiente tradicional, mas já compartilhado. Então, assim, a gente já vai para o rehost com aquele budget ali, sabe? E aí a gente acaba tendo um pouquinho de dificuldade de transformar isso em realidade para algumas aplicações, né? Tá. Bom, primeiro passo, primeira pergunta que eu te faço com relação a isso, né? Para esse início do processo. Você realmente precisa do SQL Server? Quando eu falo em rehost, cada é um caso. Não, porque é uma forma, né? Vamos pensar. O meu caso, quando eu penso no rehost, no rehost é basicamente assim, eu pego tudo que está aqui e levo para lá. Essa pergunta, inclusive, que a gente se faz em algumas conversas. Então, uma das coisas que pode acontecer, e nisso o time da SoftwareOne pode ajudar muito vocês, né? O que eu costumo dizer, tomar decisão baseado em dados e em análise, né? Ela facilita muito esse processo. Então, assim, você avaliar o seu portfólio, né? E dizer, olha, realmente aqui eu tenho uma limitação, ou aqui eu tenho esse caminho que eu não estava enxergando, e esse tipo de análise ele vai trazer isso. Então, por exemplo, eu posso chegar numa situação onde a gente roda uma ferramenta dentro do seu SQL Server e avalia qual seria o esforço de levar esse SQL Server para, por exemplo, um Postgres. Às vezes a gente olha para isso e fala assim, puxa, esse cara tá maluco, isso aí é impossível. Não é possível. A reação dele é normal, fica tranquilo, não tem problema algum. A reação é normal. É normal. Mas, uma coisa é eu falar que vamos lá, que é facinho, outra coisa é a gente rodar uma ferramenta e essa ferramenta dizer, olha, para que você migre, você precisa fazer isso. E eu vou tomar decisão baseado em dados. Não tomar a decisão dizendo, não, isso não, aqui não funciona, no meu banco de dados não dá certo, né? Aquele sentimento de propriedade das coisas, né? Isso pode ajudar muito nesse processo. Ou você pode chegar na decisão, ou na conclusão, de que o modelo de licenciamento que você realmente precisa do SQL Server, né? Num primeiro momento, e esse modelo de licenciamento
que, se eu não me engano, no educacional não vai ter, principalmente se você pensar no RDS, é um limitador do meu processo. E talvez seja melhor eu levar para Azure mesmo. Você pode chegar a essa conclusão. Eu não vejo problema nisso, honestamente. Agora, essa decisão tem que ser baseada em dados. Como é que a gente consegue fazer para que você tenha os dados necessários para tomar essa decisão? E aí, o assessment dessas aplicações, a ferramenta que o Clayton consegue rodar junto com vocês, esse processo de entrevista, esse processo de avaliação, com todas as ferramentas possíveis, para dizer, olha, o esforço aqui é esse. Vale a pena esse esforço ou não vale a pena esse esforço? E aí você toma a decisão. Então, acho que talvez o que falta para você ter essa segurança na tomada de decisão é data point. É dado. Como é que você faz isso? Fazendo assessment, né? Avaliando as suas aplicações, avaliando o processo. E aí eu acho que conecta muito com a parte que o Clayton apresentou aqui para vocês no começo. Isso é um dos serviços que a SoftwareOne entrega para vocês, né? E aí, ó, legal. Agora eu sei do que eu estou falando. Agora eu entendi o processo, né? Acho que aí a coisa fica mais clara para vocês. Agora, só para fechar, essa parte da SQL Server, não me mata, tá? Por favor, não me mata. Muitas vezes você se surpreende com a facilidade de fazer isso. E muitas vezes você vai olhar e vai falar assim, realmente errou. Desculpa a palavra, né? Tipo, não dá. Ok, não dá, legal. Qual é o meu melhor caminho para partir daqui? Mas eu tô tomando a decisão baseada no que... na verdade, assim, ou seja, ele exige um esforço do nosso lado, de entender, não é porque o rehost às vezes parece algo muito simplista. É que assim, vocês têm um cenário de... O pipeline aponta daqui para lá, mudou, vai rodar. Ele exige talvez mudanças, né? Não é bem um rehost full do processo, ou seja, algumas coisas talvez você teria que... você pode ter um caminho, você pode ter um pedágio ali antes. Sim, até por uma questão de custo. Não, mas é que a etapa de discovery, ela é a parte mais importante para você entender o custo, porque muitas vezes você pode fazer um levantamento com base, por exemplo, num período de tempo em que seu sistema não teve carga. Só que se você não teve essa visão de volumetria a longo prazo, e não é só levar isso para cloud, mudar isso para qualquer infraestrutura, inclusive on-premises, pode gerar impacto para você que não está previsto. E tem aquele ponto, né, quando você está fazendo algo desse tipo, você vai trabalhar um pouco com a questão do right sizing, né, que é o que você acabou de falar, a questão das métricas, né? Nesse período eu tenho um pico, eu preciso dessa instância, por exemplo, desse tamanho. Eu preciso de 3 instâncias aqui ligadas ao mesmo tempo durante um mês. Você começa a coletar outros dados que te trazem aí na tomada de decisão, talvez mesmo que você faça o rehost, né, ali, que é mais simples, que é só pegar e trazer, mas você, já tem aqui algo que eu posso trazer como insight e mudar aqui pelo menos esse modelo que eu tenho nesse momento, mas lá na frente você consegue trabalhar e trazer essa economia também, né? Tem esses pontos também. Pessoal, vamos lá. São 12:11. Eu tenho mais alguns slides aqui para a gente ir para a parte do lab. Vocês querem finalizar aqui ou vocês querem almoçar e na volta a gente passa esse finalzinho e começa o lab? Deixar por decisão de vocês. Quem quer almoçar? Vai, levanta a mão. Almoçar. Então, bora. Eu não gosto de segurar um pouco com fome, porque senão o cara fala, caramba, esse cara não para de falar.